Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. De manhã nós estivemos aqui pregando a palavra de Deus. O culto de manhã é mais rápido, né, pastor André? A gente tem menos tempo. Mas até uma irmã falou assim, eu venho à noite, que eu quero ouvir a complementação da palavra, porque à noite tem mais tempo. E realmente a gente tem um pouquinho mais tempo à noite para trazer a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Nós leremos alguns versículos. Mas enquanto você abre, eu quero falar aqui do meu livro. De manhã eu já falei, várias pessoas, graças a Deus, adquiriram. Essa semana eu tive 3 feedbacks positivos sobre esse livro. É um livro que tem o DNA da gente, porque se eu quisesse, eu já teria mais de 10 livros escritos, porque sempre, semanalmente praticamente, eu sou convidado por esse pessoal que fala assim, eu transformo uma pregação sua em livro, toda a estrutura, depois você só lê e dá um ok e se apresenta, livro do pastor Lúcio Anderson. É assim que os famosos apresentam um livro por semana, que é impossível, irmão. O meu segundo livro eu estou escrevendo já tem mais de 2 anos, pastor André. E escrevo às vezes nas madrugadas. É muito difícil você escrever um livro. Agora, se eu quisesse só nome, aí eu já teria mais de 10. Mas eu preciso ter o meu DNA aqui, ó, o suor, para poder agir com verdade. E quais foram os feedbacks? Uma pessoa comprou e presenteou um senhor de 86 anos. Eu fiz a dedicatória. O senhor, quando leu o livro, ele chorou. Ele se sentiu muito emocionado com o que o Espírito Santo falou com ele através desse livro. 86 anos. Segundo o feedback foi, esse livro está no Brasil todo já. E numa das vezes que eu estive no Nordeste, alguém comprou o livro, leu e já entrou em contato comigo e falou assim, eu quero mais 5, porque os meus familiares precisam serem alcançados. Por isso que o título é Alcançado. Eu preciso presentear meus familiares. O outro feedback é que alguém, uma igreja que eu ministrei aqui no Distrito Federal, uma Assembleia de Deus, eu levei o livro, uma pessoa leu, e por conta desse livro foi aberto um projeto missionário a nível nacional, por conta desse livro. Glorifico muito a Deus, porque o propósito mesmo é ganhar almas. E aqui eu conto e relato como que o Espírito Santo faz com uma pessoa que não gostava de pessoas evangélicas, odiava o evangélico. Não sou de berço evangélico, sou de berço católico. E eu relato tudo aqui, como eu fui alcançado em casa lendo Bíblia, lendo a palavra de Deus, como foi a minha preparação. E Deus começou a me dar revelações bíblicas, e eu relato todas elas aqui e cito. Das várias pessoas que eu ganhei para Jesus, eu cito 17 testemunhos aqui. E no final de cada capítulo tem um aprendizado aos alcançados. Eu fui alcançado e passei a ser um alcançador. O propósito é esse: se você foi alcançado, você tem que ser alcançador. E como que a pessoa muitas das vezes faz? Ela não sabe. E aí ela precisa alcançar vidas. E os ensinamentos bíblicos que eu trago aqui são tremendos. As revelações que Deus me deu na Bíblia. Um dos casos, por exemplo, eu ganhei para Jesus um senhorzinho de mais de 80 anos, preso naquilo que ele queria. Ele entendeu, fiz o apelo na casa dele, ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, confessou com os lábios, crendo com o coração. E no final, quando a gente estava indo embora, ele falou assim, vai com Deus e com Nossa Senhora da Guia. Aí as pessoas que estavam ali comigo ficaram tristes, falaram, ei, não se converteu não. Irmão, falei para eles, libertação é um processo. Ele tem mais de 80 anos crendo naquilo. Você acha que algumas coisas quando você se converte são imediatas, outras demoram um processo. A prova é que esse senhor, ele já está na glória, e lá no hospital, nos seus últimos momentos de vida, ele pedia para a filha dele, canta hinos da harpa para mim. E ela cantava. E aí eu fui chamado para ir lá, eu vi. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu já visitei UTIs, aqui eu cito alguns casos de UTIs, de pessoas na UTI que eu ganho.
mas ele já estava no quarto, porque já tinha saído e voltado para o quarto. Eu vi ele no último instante da sua vida, ele não tinha mais consciência. Os olhos da pessoa criam como se fosse uma camada, perde o brilho. Não sei se você já viu. Os olhos ficam embaçados e só a respiração dele, rápida. Alguns minutos depois ele foi para os braços do Pai. E a alegria que a gente fica de ter sido instrumento para proclamar o Evangelho, e ao invés de ir para o inferno, essa pessoa foi para o céu. Não só compre, não só leia, mas presenteie pessoas da sua família, porque isso aqui, é uma experiência que transforma vidas. No final eu estarei ali na Oceano Story. Se você adquirir 4 livros, já teve uma pessoa que já levou hoje, por isso que eu saí correndo. Você vai ganhar uma Bíblia como essa. Essa aqui é King James atualizada, capa dura. Eu sempre tenho Bíblias, porque eu me converti lendo Bíblia. Eu sempre tenho Bíblias no meu carro, sempre, várias Bíblias novinhas como essa. Eu já presenteei inúmeras pessoas com Bíblia, mas agora, se você adquirir 4 exemplares, você vai ganhar uma Bíblia como essa para você, ou ficar ou presentear. Eu sugiro que presenteie, porque vidas vão ser alcançadas também através da palavra de Deus. Amém? Vamos pregar? Você que nos acompanha pelas redes sociais, eu fiz um chamado também. Muitas pessoas falaram que iriam nos acompanhar, e que Deus o abençoe no nome de Jesus. Mateus 27, 50, depois 57 ao 60. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez, entregou o Espírito. Ali Jesus morre. Agora 57 de Mateus 50. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e depositando-o no seu túmulo novo, que havia mandado abrir na rocha, rolando depois disso uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Foi embora. Aqui termina toda a ação humana em relação a Jesus Cristo. Toda a ação humana. O último ato para com Jesus foi esse. José de Arimateia, depois que Jesus morre, Jesus na cruz, junto com os 2 ladrões. A Bíblia fala nos evangelhos sinópticos que os 2 ladrões zombavam de Jesus. E aí determinado evangelho depois fala que um ladrão reconhece o seu estado e fala para o outro: ei, nós merecemos estar aqui. Ele não. E na cruz esse ladrão se converte, o outro não. Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morre, nenhum dos seus ossos são quebrados, mas ele morre. Está lá Jesus morto. O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Normalmente o véu que tinha suas presilhas em cima, o normal era ser rasgado de baixo para cima, mas o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que através do sacrifício de Jesus a salvação veio do céu à terra, demonstrando o significado da cruz no seu sentido vertical: salvação para nós, para toda a humanidade. E Jesus então está na cruz, morto. José de Arimateia, um homem rico, que também era discípulo de Jesus, ele vai até Pilatos. Ele tinha receio dos judeus, porque ele era uma pessoa importante, e pede para Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos manda que o corpo fosse entregue. E aí tem todo um processo que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu gosto sempre de construir raciocínios. Você vai entender então a palavra, você vai discernir, você vai compreender e aplicar na sua vida. Os processos de tudo que aconteceu aqui tem significado bíblico e significado que você pode fazer aplicação na sua vida. José então vai lá, está lá o corpo de Jesus na cruz, pregado com os cravos, morto, todo ensanguentado, machucado. Jesus. José aí tem que tirar o corpo de Jesus, tirar os cravos, tirar o corpo de Jesus, pegar o corpo de Jesus, envolver num lençol limpo de linho. E a Bíblia nos dá mais
amparos nos evangelhos, que foi colocado um lenço também, tem todo o significado do lenço, e é colocado num túmulo novo que José mandara abrir na rocha. Depois ele rola uma grande pedra para a entrada do túmulo e vai embora. Acaba toda a ação humana. Por mais que Maria Madalena, Maria e as outras mulheres quisessem ungir o corpo de Jesus, não chegou a acontecer, porque toda a ação humana direta em relação a Jesus acaba aí. A partir daí eu chamo a sua atenção que nós vamos desenvolver aqui um ensinamento tremendo, porque Jesus está lá no túmulo. Transporte-se agora para o túmulo. Jesus está dentro do túmulo, morto. E nós, quando se fala o nome de Jesus, eu, Lúcio, me vinha sempre à mente a imagem daquilo que eu fui criado e ensinado. Havia lá em casa um pôster, que a gente não tinha condições de comprar quadro, mas havia um pôster que eu me lembro, eu fecho os olhos, eu me lembro. Era uma imagem que dizia-se que era Jesus. Os cabelos lisinhos, tinha umas madeixas, mais bem arrumadas que das mulheres que aqui estão. Os olhos azuizinhos, judeu, olho azul. A barba mais bem aparada do que a minha. Ele tinha uma túnica azul. E dentro do que eu fui criado, eu fui ensinado a servir um Jesus que estava na cruz, num crucifixo. Então todas as rezas que eu fazia eram direcionadas a um Jesus morto na cruz, porque fechava os olhos, me vinha somente a imagem de um Jesus crucificado, um Jesus lá na cruz. E quando nós servimos um Jesus morto, que não completou toda a etapa, fica tão somente restrita às ações humanas, porque por mais que Jesus tenha Ele mesmo entregue o seu corpo, a sua vida, homem nenhum teve poder para tirar, mas quem foi um instrumento para crucificá-lo foi o homem. Quem foi um instrumento para tirar Jesus da cruz foi o homem. Quem foi o instrumento para envolvê-lo num lençol foi o homem. Quem foi o instrumento para colocá-lo no túmulo foi o homem. Quem foi o instrumento para rolar uma grande pedra foi o homem. E aí a gente fica restrito às ações humanas, a gente não fica submisso às ações sobrenaturais. E se nós servimos um Jesus morto, não há um novo nascimento em nós. Eu achava, na forma que eu fui criado, que eu não precisava de nova transformação. Eu achava que eu não precisava de ler isso aqui, porque no dia em que eu li, eu me converti. Eu sabia um versículo de cor, Mateus 7:1. Sabe o que diz? Não julgueis para não ser julgado, porque na medida em que julgais, serás também julgado. Não olhais a trave nos seus olhos e fica julgando o cisco no meu. Era a única coisa que eu sabia, achava que eu sabia demais. E quantas vezes eu, na minha idade jovem, fui apresentado aos vícios desse mundo, e quantas vezes eu voltava para casa tarde da noite, depois de ter feito tudo de errado, bêbado. Aí eu me lembrava, hoje eu não rezei, deitado na cama mesmo, bêbado. A religiosidade faz isso, mas era a forma que eu fui criado, era o que eu sabia de cristianismo. Bêbado, com um momentozinho de consciência. Pai nosso que está no céu, santificado seja você. Pronto. Ave Maria, cheia de graça. Pronto. Cumpri a minha obrigação eclesiástica. Eu sou diferenciado, porque a minha família nem isso fazia. São as consequências de você servir um Jesus morto, um Jesus que está tão somente na cruz. E quando se fala em Jesus, para muitas pessoas, a imagem que vem à cabeça é realmente de um Jesus preso lá na cruz, morto. Mas Jesus morreu e ressuscitou, porque Ele tinha que vencer a morte. O estágio, o último, não era a morte, Ele tinha que vencer a morte. Se nós servimos um Jesus morto, a morte não foi vencida, tanto física como espiritualmente falando. 1 Coríntios 15, 26 fala que o último inimigo a ser vencido será a morte.
o último. E Jesus, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, fala que ele tem as chaves da morte e do inferno, porque ele venceu a morte. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao verso 19, na versão Ara. Fala assim: e eu, João, irmão vosso e companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E encontrei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltando-me para ver quem falava comigo, voltado, eis que vi um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a pura lã, como a neve. Os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés como bronze polido, como que refinado em fornalha. E a sua voz como de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e saía da boca uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. Porém, ele me tocou com a mão direita e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Eu já estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. João viu o Senhor, e na revelação Jesus falou para ele que vive, já esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E por conta de Jesus ter ressurgido dos mortos, ele venceu a morte. Portanto, Jesus está vivo, não está morto. José significa Deus aumenta ou Deus lhe acrescenta. Arimateia, Ramá, Ramataim, é a mesma cidade de Samuel, o profeta Samuel. Ele era um homem bom, justo, que esperava o reino de Deus. Lucas 23, 50 e 51 fala que ele era um senador, um homem rico, um discípulo de Jesus, mas que ele se ocultava por receio dos judeus. E quando Jesus morre, para que haja a ressurreição, teve que haver algumas ações, um processo de José, e nós aprendemos coisas grandiosas. Porque há obstáculos e a pessoa não entende. Por que que a pessoa muitas das vezes vem para a igreja, busca a direção do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, fala comigo, o Espírito Santo traz a pessoa aqui na igreja, como visitante ou não, a pessoa está diante do Senhor, tendo a oportunidade de tomar a melhor e maior decisão que vai impactar a sua eternidade. Mas a pessoa, por conta dos obstáculos que nós vamos ver aqui, ela se furta, ela se queda inerte, ela se omite. E mesmo o Espírito Santo batendo e falando: é você mesmo, é você mesma. Por causa desses obstáculos aqui, a pessoa não toma decisão por Jesus. O primeiro obstáculo que nós entendemos é a posição social. É a posição social, que reflete as conquistas do mundo. Não somos proibidos de buscar crescer em termos sociais. Não somos proibidos de estudarmos para o melhor concurso público, de querermos ter a melhor empresa. Não somos proibidos de buscar ter uma vida tranquila, uma vida mansa. Não somos.
Podemos e devemos almejar essas coisas. Mas os meus olhos já contemplaram quantas vezes a bênção se transformou em maldição. Porque depois que a pessoa galga e alcança uma posição social, e era fiel na igreja, por conta da sua posição social atual e da pressão que ele poderia sentir, ele nega Jesus. Eu já vi pessoas irem para a igreja, eu fui instrumento de Deus para orar para a pessoa passar no concurso público. A pessoa passou no concurso público, triplicou o seu salário, melhorou, mas quando chegou lá, opa, eu estava aqui, agora eu estou aqui. Aí vai, troca a sua esposa por outra mais nova, troca os seus filhos, e a bênção se transforma em maldição. Eu estudei muito para concurso público, então eu falo com autoridade. Eu até falava, eu quero estar em Brasília para concorrer com esse povo aí, ó. Porque concorrer com vocês é covardia. Na minha época, principalmente, que não tinha, eu estudei por conta própria. Eu não tinha materiais, não tinha internet hoje, materiais como se tem hoje, não tinha na época. E aí eu falava, meu Deus, concorrer com esse povo de Brasília, eu fazia concurso que eu falava, misericórdia. Minha nota ficou baixíssima. E alguém vinha e gabaritava a prova. De onde é? De Brasília. E aí quando eu passei, pela misericórdia de Deus, isso já tem 10 anos, eu vim para Brasília por conta disso. E aí a gente vai para a igreja e você vê uma coisa que você não vê em outro lugar. Pastor falando, vamos orar para quem vai fazer concurso público. Isso não existe, falar isso no púlpito, fora daqui. É tão comum para a gente, mas fora daqui você não vê isso, irmão. Porque aqui a gente respira concurso público. A gente respira pessoas correndo, lutando, pessoas buscando cada vez mais uma posição social. Mas quando alcança grande parte a posição social, impede essa pessoa de ser fiel a Jesus. Você pode buscar, pode almejar, mas nunca se esqueça de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Por que todas essas? Porque existe um contexto anterior, vos serão acrescentadas. Nunca se esqueça de 1 Coríntios 15:19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se limita tão somente às coisas dessa vida, somos os mais infelizes, ou, a depender da tradução, somos os dos mais miseráveis seres humanos. Se você busca só as coisas dessa vida. 1 João 2:15, 16 e 17 fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2 fala, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. José de Arimateia era um homem rico, um senador. Ele tinha posição social. Ele pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal religioso dos judeus. Faziam parte do Sinédrio os sacerdotes, o atual e os anteriores. Havia 71 membros no Sinédrio. Então ele tinha uma posição social. Mas lá em Lucas, fala que ele se omitia, com vergonha, dos judeus. E ele era discípulo. Ele só enfrenta as situações depois que Jesus morre. Muitas pessoas, por conta da sua posição social, se omite e não vai até Jesus. E servem e querem servir um Jesus morto. Porque está muito bom. Eu não preciso ter mudança de vida.
O segundo obstáculo que José de Arimateia teve, que nós temos, para nós termos um Jesus vivo em nós, aqui são os judeus. Porque ele tinha posição social e ele tinha medo dos judeus, o receio dos judeus. Os judeus representam as pessoas que nos cercam. E muitas pessoas, quando se convertem, chegam a mim e perguntam: pastor, por que depois que eu me converti, a minha família passou a ser minha inimiga? A Bíblia fala. Aconteceu comigo. Jesus falou: não vim trazer paz, mas espada, palavra. Os seus próprios inimigos serão os da sua própria casa. Porque eles não querem saber se você recebeu a Jesus. Eles querem saber por que você mudou de religião. A religião fala mais alto. Daqui a pouco eu entro nesse assunto. Mas eu fui pressionado. Que história é essa, Lúcio? Que história é essa? Esse negócio agora de você falar que é crente. Não existe na nossa família ninguém. Na tradição, círculo, reunião familiar. Um familiar meu falou isso. Eu falei: eu tive um encontro com Jesus. E a minha família chegou a declarar o seguinte: eu prefiro o Lúcio antigo do que o Lúcio atual. Eu falei: não, aquele lá pecava deliberadamente. Aquele lá estava indo para o inferno. Aquele lá servia um Jesus morto. Mas esse Lúcio aqui serve um Jesus vivo, porque eu tive um encontro real e verdadeiro com ele. Vocês nunca verão mais aquele, porque aquele lá morreu. Aquele Lúcio é velho, morreu. Agora existe um Lúcio novo. E as pessoas se furtam. O Espírito Santo toca na sua vida. E aí, por conta de um familiar que está sentado aí do lado, o Espírito Santo está tocando, e a solução da sua vida é Jesus Cristo. Ela fica com vergonha. Quantas pessoas nos procuram no final do culto: pastor, quando fez o apelo eu fiquei com vergonha, mas eu queria aceitar Jesus, porque aí não tem ninguém vendo. A pressão das pessoas. Os judeus representam a religiosidade. A religiosidade faz isso, faz com que nós venhamos a nos submeter à religião mais do que a Jesus Cristo. Há pessoas que defendem mais a religião e seguem a religião, mas não querem seguir Jesus. A seita se forma com versículos isolados, quando se usa a Bíblia, e com pensamentos muito sábios, senão as pessoas não seguiriam. Mas, dentre as características de uma seita, está aquela que coloca a igreja, a religião, acima da palavra de Deus e acima de Jesus. A pessoa defende a religião, defende a seita, defende a igreja, acima da palavra e acima de Jesus. Outra característica da seita é achar que todas as outras igrejas estão erradas, só a dela é que está certa. O pastor da seita pode pregar em outras igrejas, mas nenhum outro pastor que não seja da seita prega na igreja. Eu poderia citar meia dúzia aqui. E a pessoa se apega à religião, porque profeta tal, a profetisa tal, teve uma revelação. E aí eles se apegam mais a isso do que a própria palavra de Deus. A religião faz isso. A religião faz com que as pessoas passem a ficar cegas. José de Arimateia, mesmo sendo discípulo, tinha receio dos judeus. Quantas vezes eu fiquei ofendido porque tinham falado, e quando falavam de Jesus para mim, eu achava que estava falando da minha religião. Jesus está infinitamente acima de religião. Mas a pessoa se apega à religião. Eu ouvi outro familiar meu falando: olha o que a religiosidade faz, rangendo os dentes de raiva quando eu pregava para ele. Eu morro e vou para o inferno, mas eu não mudo de religião. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 14, na analogia com Moisés, que Moisés, quando desceu do monte, estava com o rosto glorificado e brilhava, teve que colocar um véu. 2 Coríntios 3, 14 a 17, fala que essas pessoas têm um véu sobre o seu coração. Mesmo que Jesus bata,
mesmo que o Espírito Santo chame, o véu está sobre o seu coração. Esse véu só é retirado quando a pessoa se converte a Jesus Cristo. Aí quando se converte, ela começa então a ver como eu fui tolo, como eu estava cego, como eu estava enganado. Isso faz com que as pessoas sigam outros intercessores, ao invés de seguir a Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem intercessora, não tem santo que intercede por nós. Não existe nenhum outro, porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. O terceiro obstáculo é a própria cruz. José de Arimateia, ele enfrenta os judeus, Pilatos, ele enfrenta a sua posição social, agora ele enfrenta a cruz. Ele chega lá e está lá Jesus na cruz, morto. Ele precisa então enfrentar a cruz. Cruz simboliza morte ao mundo, ao diabo, à carne, a nós mesmos. E a pessoa, muitas das vezes, ela não quer enfrentar a cruz, ela quer ficar viva, sendo que para ir para Jesus, nós precisamos morrer à velha natureza. Quando você lança seus desejos carnais na cruz, você morre para você viver. João 11, 25 e 26. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Nós morremos para a velha natureza, mas passamos a ter vida em Jesus Cristo. Quando nós lançamos todo o nosso pecado em Jesus, que morreu na cruz, nós passamos a morrer pela velha natureza e viver porque Jesus Cristo venceu na cruz. 1 Coríntios 1,18 fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Lucas, capítulo 9, verso 23, fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que Jesus quis dizer? Cada um de nós tem uma cruz, irmão. Todos os dias, nós temos que lançar lá na cruz todas as nossas inclinações carnais, os nossos desejos pecaminosos, e nós temos que morrer para a nossa inclinação carnal, para o pecado, e viver para Jesus todos os dias. É o negar a si mesmo, é o tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas tem um monte de gente que tem um desejo de querer ficar vivo, vivinho, fazendo tudo que pode. E aí vem Satanás e lança doutrinas como o da hipergraça. É a maior estratégia do diabo dos últimos tempos. Não, Deus nos ama do jeito que nós somos. Você pode continuar fazendo tudo que você quiser, Deus continua te amando, porque Deus é amor. E se for goiano igual eu, Deus é amor. E a pessoa continua fazendo. Passei para as redes sociais, você vê as pessoas presas no pecado, e os púlpitos estão sendo ocupados por essas falsas igrejas. E quem não quer transformação de vida, vai para essas igrejas. É por isso que me pergunta: pastor, eu posso ir na quarta-feira numa igreja, domingo noutra? Não, não é aconselhável. Porque a palavra de Deus sempre vai te confrontar. Você tem que ir para aquela igreja que é bíblica, onde prega o evangelho, que vai te confrontar. Não é aquela igreja que fala o que você quer ouvir. É aquela igreja que cultua a Deus e prega aquilo que vai não ser tão bem recebido por você, mas vai ser o diferencial para a sua vida, porque vai te confrontar e vai fazer com que a sua carne seja subjugada e você aprenda a viver em santidade. Pronto, venci o obstáculo da cruz. Agora tem outro obstáculo: os cravos. Eu tenho que tirar os cravos, porque o corpo de Jesus está lá, preso nos cravos. Os cravos que prendiam o corpo de Jesus, que eram pregos de 15 centímetros a 20 centímetros. Esses pregos foram colocados estrategicamente em locais onde causava muita dor. Não foi aqui, segundo alguns estudiosos, que aqui se rompia com facilidade. Foi aqui. Porque aqui
no nervo, dói mais, que prende, que tem a junção dos ossos. Nos pés, os cravos causavam muita dor, e cravo simboliza o eu, aquilo que nos prende. Cravo simboliza aquilo que limita a pessoa. 2 Timóteo 4, 2 e 3 fala assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. As pessoas não leem a Bíblia, mas querem ser mestres por si só. Não vivem o Evangelho, mas querem dar aula de teologia. Vão para as redes sociais, e porque houve um confronto com o que ela acha que é daquela forma, principalmente com o pecado, elas não têm filtro mais. Respeitar pastor, isso aí passou longe. Respeitar pastor, a pessoa tinha que dar uma navegadinha lá em 1 Crônicas 16, 22, né, pastor André? Não toqueis nos meus ungidos. Estou falando de pastor de verdade. Pastor de verdade. Toca para você ver. Toca. Se apressa em criticar sem conhecer, principalmente se ele está pregando a palavra, que é a palavra do Deus vivo. Toca. Critica. Fala mal. Estou falando de pastor de verdade. Estou falando desses falsos lobos por aí não. Brinca de tocar num servo de Deus. Pastor, a minha vida está arrebentada. Por quê? Por que será? Você não imagina do que eu sou xingado em rede social. E eu só prego a palavra. Você não tem noção. E aí quando você vai lá no perfil da pessoa, que às vezes você não pode responder, hater, né? Você vai lá no perfil da pessoa, Jesus Cristo é o Senhor, cristão. Só porque eu falei o que a palavra fala, que vai de encontro ao que a pessoa crê. Bateu, pá. Ela não recebe para ir ao encontro e mudar. Toca, continua desrespeitando os servos de Deus. Os falsos profetas não. Os falsos pastores não. Esse você pode usar João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Você pode sim julgar pela palavra de Deus. E até o pastor, servo de Deus, que pregar fora da palavra. Mas você está pregando a palavra de Deus, não se apresse em comentários, porque quando você comenta lá, está também sendo registrado, viu? Os cravos, as pessoas querem viver da forma que estão. Eu quero continuar fazendo tudo que eu acho que está certo e seguir um Jesus morto, ao invés de seguir e servir um Jesus vivo. Romanos 8,8 fala: e aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Não tem como não, irmão. Os cravos eram outros obstáculos. O outro obstáculo agora, que José de Arimateia tira os cravos, tem mais um: o peso do corpo de Jesus. José de Arimateia tem que pegar o corpo de Jesus, e o peso do corpo de Jesus é o medo de carregar a Jesus. Depois que eu for para a igreja, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo, porque me veio aqui à mente. Não, porque eu gosto de liberdade. Vocês, evangélicos, vocês não têm liberdade. Tem, e eu vou te provar. Aqui tem água, tá? Água, vou até tomar. O que tem aqui? Água. Imagine que isso aqui seja cerveja. Eu conheço o que é cerveja, porque eu vim do mundo, infelizmente. Cerveja é gostoso. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, não preciso mais de cerveja. Nem um gole. Nem cerveja sem álcool. Não preciso disso não. Nada mais dessas coisas do mundo me atrai. Eu sei o que é. Eu já estive lá. Eu não preciso disso não. Agora imagine que isso aqui seja uma cerveja.
eu me converti, eu sou um servo de Deus, está diante de mim a cerveja, eu posso beber ou não? Posso? Posso. Então eu tenho a alternativa de beber ou não beber. E eu escolho o quê? Não beber. Eu sou livre. Eu tenho as duas alternativas. Eu posso beber e posso não beber. Mas como eu sou uma pessoa nova em Cristo, eu escolho não beber. Quem está no mundo, diante dele está a cerveja. A única alternativa que ele tem qual é? Beber, porque ele é viciado nisso. Ele não consegue ficar sem. Ele está preso. E aí eu pergunto, quem está preso e quem está livre? Quem está preso e quem está livre? Eu posso ir para uma balada? Posso, mas eu escolho não ir. Quem está preso? Quem está livre? Eu posso escolher praticar o que a minha carne me oferece? Posso, mas eu escolho não. Quem está preso? Quem está livre? O peso do corpo de Jesus é o peso de querer ser um cristão genuíno, verdadeiro, de assumir responsabilidades no trabalho, em casa, fora da igreja, porque na igreja é fácil, mas saiu daqui. Mateus 11:30 fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós precisamos passar a entender que esses obstáculos impedem Jesus de ressuscitar em nós, de nascer de novo em nós. E aí faz com que nós venhamos a passar a vida toda, às vezes dentro da igreja, mas servindo um Jesus morto. Tudo isso faz com que muitas pessoas resumam a servir um Jesus morto ainda. Não tem transformação de vida, não tem mudança. Mas para que Jesus ressuscite, deve acontecer algo. E aí surgem outras etapas. Para que Jesus ressuscite, tem que acontecer algo. Eu já citei João 11, 25 e 26, vou citar de novo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Quais são as ações que devemos ter diante de Jesus? E José de Arimateia então teve para servir um Jesus ressurreto. Porque a ressurreição também é um processo. Algo acontece para transformar a nossa vida. O fato de tirar a Jesus da cruz faz com que nós entendamos que há pessoas que insistem em seguir e servir um Jesus crucificado. As religiões insistem em querer colocar Jesus na cruz. Mas se a pessoa serve um Jesus morto, ela não tem vida, porque ele não vive nela. Vou repetir. Se a pessoa serve um Jesus morto, essa pessoa não tem vida, porque Jesus não vive nela. Se a pessoa serve ou segue um Jesus morto, ela pode continuar pecando normalmente, porque não há vida nela, não há transformação, não há nova visão, não há morte à velha natureza. Ela pode continuar pecando deliberadamente. E aí você começa a identificar alguns cristãos que você conhece. Mudou nada. Eu sou bombardeado, eu não consigo dar vazão à quantidade de pessoas que me procuram. Pastor, me ajude, porque eu estou preso no vício tal. Pastor, me ajude, porque eu tenho meu marido. Ele disse que se converteu, é batizado nas águas, continua bebendo, indo para a balada. Pastor, me ajude. Mudou nada. Acha que o fato de muitas das vezes se batizar já é sinônimo de salvação, não é não. Tem que ter nova transformação. O censo do IBGE diz que no mundo tem 2,2 bilhões de cristãos. São esses que vão subir? Não. Quem sabe é o Espírito Santo. Porque a pessoa pode se declarar cristão, mas quando houver o arrebatamento, ela vai ficar. Mesmo estando dentro da igreja. Mesmo às vezes carregando Bíblia debaixo do braço. Usando uma veste diferenciada. Mas vai ficar. Porque não teve transformação e o seu nome não está no livro da vida.
Porque insiste em servir um Jesus morto. Para que Jesus possa ressuscitar, agora José de Arimateia, ele carrega Jesus. O fato dele carregar a Jesus, complementando sobre o peso, ele assume o peso, a responsabilidade da missão, um esforço que demonstra a ação, mas também demonstra uma coisa tremenda aqui. Jesus estava com o corpo todo machucado. E José de Arimateia carrega, enrola num lençol limpo de linho, e aí deixa Jesus lá e sai. Eu pergunto para vocês, o que ficou no corpo de José de Arimateia? O que? O sangue de Jesus. Meu Deus, nós não temos mais condições de ter o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Então, quando nós clamamos para que o sangue de Jesus esteja sobre nós, o sangue de Jesus vem e nos limpa, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar pecados. O sangue de Jesus tem poder para limpar os pecados, para justificar. O sangue de Jesus tem poder para nos salvar, para nos remir. O sangue de Jesus, ele vem sobre nós e tem poder para nos proteger. E quando as trevas olham para nós, quando os demônios olham para nós, eles veem que em nós está o sangue de Jesus nos protegendo. E aí a palavra de Deus fala que o maligno não pode nos tocar, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Ele olha para nós e vê o sangue. 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Carrega Jesus, para que o sangue de Jesus esteja em você. Agora, ele envolve a Jesus num pano limpo de linho. Um pano limpo. O linho, eu já citei, que era uma vestimenta, um tecido muito caro, do véu do santuário. Crê-se que tinha 19 centímetros o véu do santuário. Grosso. Um boi tinha que amarrar ele de lá, o outro de cá para rasgar o véu. Mas quando Jesus morre, o véu é dividido de cima a baixo. E o linho era um tecido nobre, das vestes sacerdotais, inclusive. E era um pano branco, que demonstra o quê? Santidade. Santidade. 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4:3: e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12:14: sem santificação ninguém verá a Deus. Não se engane, irmão. Se Deus der a ordem, for ouvida a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus, pá, a igreja vai subir. E quem não estiver em processo de santificação, não vai subir. Não vai. Foi. Qual vai ser o espaço de tempo, pastor? 1 Coríntios 15:52. Esse, ó. Olha para mim, ó. Pum. Foi. Um piscar de olhos. Lá está escrito não abrir e fechar de olhos. Lá não está escrito não piscar de olhos. Abrir e fechar de olho é o quê? Está vendo? É isso que a gente ouve nas redes sociais. Não lê Bíblia e quer dar aula de teologia. Ele envolve num lençol limpo de linho. Agora ele coloca no seu túmulo novo. Túmulo novo demonstra que além de ser o melhor que ele tinha, representa a entrega de todo o coração. Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 21, verso 5: eis que faço novas todas as coisas. Jesus que falou. Quando ele entra na nossa vida, aquilo que estava nos conduzindo para a morte eterna morre e passa a viver, porque nós passamos a servir um Jesus vivo. É nesse túmulo novo, nesse local, que Jesus iria ressuscitar. José de Arimateia coloca Jesus num túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha. É ali que Jesus iria ressuscitar. Coração.
Quando eu falo para Jesus: Senhor, eu quero te dar o melhor, apesar dos meus limites. Eu quero oferecer para o Senhor a minha vida, apesar de eu ter pecados, mas eu quero oferecer para o Senhor o meu coração. É aqui, no túmulo novo, que Jesus ressuscita. É aqui que Ele quer ressuscitar. É aqui que Ele quer fazer com que haja uma transformação. E depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus é colocado dentro do túmulo, é colocada uma grande pedra na entrada do túmulo. O que isso significa? Separação, isolamento das coisas do mundo e das coisas que vão acontecer internamente em nós. Porque, pronto, eu convidei Jesus para entrar num túmulo novo, na minha vida. O melhor que eu tinha para oferecer, mesmo com limites, mesmo com pecado. Agora eu preciso fazer uma separação. A pedra separa o que está no mundo do que vai acontecer internamente, dentro do túmulo. É o abandono das práticas mundanas. Eu não vou mais achar normal as práticas mundanas. Eu coloco uma barreira e agora eu sei distinguir o que é santo e o que é profano. Eu não vou mais viver navegando nas águas do que é profano. Agora eu sei distinguir o que é santo e o que é profano. Eu não vou mais achar como normal o que é profano. 2 Coríntios 5,17. E aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 1 João 3,9. E aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque é nascido de Deus, porque nele está a divina semente, e não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Filipenses 3, 5-8. Paulo fala as suas características. Fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E quanto à lei, fariseu. Mas tudo o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Jesus. Sim, eu as considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Isso é conversão, isso é transformação, isso é mudança de vida. E por último, colocou-se uma grande pedra, acabou-se toda a ação humana, eu não posso fazer mais nada, eu venci todas as barreiras para que Jesus ressuscitasse em mim. José de Arimateia foi embora, a palavra fala, Mateus 27:60, ele foi embora. Agora, a ação é sobrenatural, basta que você fale sim para Jesus, o convide para entrar, fale sim para o Espírito Santo, e prepare-se porque algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E eu quero que você fique de pé no nome de Jesus. Preste atenção. Preste atenção. Transporte-se novamente para o túmulo, que agora eu vou te explicar algo maravilhoso. Está lá Jesus dentro do túmulo, envolto num lençol limpo de linho, sobre a sua face está um lenço, uma pedra foi rolada para tampar a entrada. Passa-se o primeiro dia, passa-se o segundo, no terceiro dia, num domingo como esse, vai acontecer algo sobrenatural. É no tempo certo que vai acontecer algo sobrenatural. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 18, quando Deus dava a orientação para a construção da arca. A arca foi construída com madeira de acácia. A madeira simboliza a nossa natureza humana. E a arca foi revestida de ouro para demonstrar que o humano se reveste do divino. O humano se reveste do divino. Tudo tem um significado. É uma tipologia. E a tampa da arca se chama
ou se chamava propiciatório. E sobre o propiciatório, Deus falou: coloque, Moisés, um querubim de um lado e o outro querubim do outro. A arca era uma caixa, a tampa, um querubim de um lado e o outro querubim do outro. A arca da aliança ficava dentro do santíssimo lugar. Todas as vezes que Deus vinha, a glória de Deus vinha, a Shekhinah de Deus vinha no meio dos dois querubins. A glória de Deus vinha no meio dos querubins. Projeta para mim, mídia, por favor, João, capítulo 20, versos 11 e 12. Preste atenção. A arca, dois querubins, a glória de Deus vinha no meio dos querubins. João, está só lá atrás, não está no telão. João, capítulo 20, versos 11 e 12. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O túmulo, Jesus foi colocado, e segundo estudiosos, Jesus foi colocado dentro do túmulo, mas como se fosse num caixote, como se fosse numa arca, o corpo dele. Chorando, volta lá. Chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Pode passar. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Dois anjos, assim como na arca. Porque no terceiro dia, assim como a Shekhinah de Deus vinha lá no Antigo Testamento, agora chegou o terceiro dia, Jesus está morto, mas a glória de Deus vem, a glória de Deus vem, a glória de Deus vem e toca o corpo de Jesus. A glória de Deus vem e faz com que Jesus não mais esteja morto. Agora Ele vive, agora Jesus vive, agora Jesus está vivo. É assim que acontece na nossa vida. Ele entra no túmulo, mas de repente algo lá no nosso interior acontece. A glória de Deus vem por intermédio do Espírito Santo. E Jesus, Ele não só ressurge, mas faz com que nós também venhamos a ter vida e vida eterna. O resultado de tudo, Jesus agora está vivo, não mais morto. Jesus está vivo. É por isso que nós devemos servir um Jesus vivo. Jesus vive em você? Eu pergunto, Jesus vive em você? Jesus vivo é um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que sente. É um Deus que você tem relacionamento com Ele. Quando você serve a Jesus vivo, Ele também ressuscita a sua vida, Ele ressuscita seus sonhos, Ele ressuscita seus ministérios, Ele ressuscita seu casamento, Ele ressuscita a sua saúde, Ele ressuscita seus projetos, Ele ressuscita tudo na sua vida. Quando você serve um Jesus vivo, por mais que as pessoas falem, cadê? Você vai responder o que está lá em Mateus 28:6, o que os anjos falaram. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ele vive. Ele vive. E quando você serve um Jesus vivo, você passa a entender o que Paulo citou em Filipenses 1:21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você passa a entender o que ele disse em Gálatas 2:20. Porque para mim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você morre para a sua natureza carnal, que você passa a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Você passa a ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. 1 Coríntios 6:19. Você passa a exalar através do seu testemunho o bom perfume de Cristo.
2 Coríntios 2,15. Você passa a ser, através das suas ações, conforme a imagem de Jesus, 2 Coríntios 3,18. Você passa a ser imitador de Cristo, 1 Coríntios 11,1. Você passa a ter uma nova natureza, novas ações, novas atitudes. Por quê? Porque você serve um Jesus vivo, que vai te transformar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Logo em seguida eu quero orar por você. Declare isso. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, tive o privilégio de, no dia 7 de junho de 1998, às 19 horas, falar assim para Jesus: deixar de servir um Jesus morto e passar a servir um Jesus vivo. E desde então, Ele tem transformado a minha vida, transformado as minhas ações, meus pensamentos, transformado o meu caráter e me preparando para quando chegar aquele dia, eu passar a eternidade junto com Ele. Eu pergunto, talvez você esteja aqui nos visitando e veio aqui para exatamente esse momento. Você que nunca tomou a decisão por Jesus, mas o Espírito Santo está falando contigo. Você, meu irmão, você, minha irmã, e você quer parar de servir um Jesus morto, mas quer servir um Jesus vivo. Para isso você tem que vencer aqueles obstáculos e quer tomar essa decisão por Jesus. Onde está você? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que quer tomar a decisão por Jesus Cristo pela primeira vez, nunca fez isso.